Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30, é tempo de esperançar. Estou aqui no hospital, estou numa sala trancada, né? Como eu estou numa sala trancada, eu estou sem máscara, né? Se eu tivesse em ambiente onde eu pudesse interagir com outras pessoas, eu estaria de máscara, né? Hoje a gente tem uma conversa muito interessante para fazer. Oi, Maria Alice. Paz e bem. Djalma, Doraci, paz e bem. Vocês estão tranquilos? Eu estou aqui tentando matar essa luz que está aqui. Fica ruim, né? A gente faz o seguinte, eu vou ficar, vou pôr ele na mão. Na hora da leitura eu fico com ele de algum jeito ali, faço a leitura, né, e depois a gente volta para essa posição aqui. Boa tarde, Maria Alice. Estamos nós aqui. Vamos esperar dar mais uns minutos, 5 minutos, né? Para ver se a gente consegue começar a nossa reflexão, né? Aí eu faço a leitura, eu volto para essa posição, porque aquela luz que fica atrás da minha cabeça ali, ela incomoda muito quem está... Tira um pedaço assim da visão, né? A reflexão de hoje é muito interessante, sabe? Porque as pessoas, vamos dizer assim, não é que a gente faça uma interpretação errada, né? É que assim, a gente é induzido a interpretar isso de um outro jeito, né? Aliás, é interessante porque você tem 3 momentos nessa leitura de hoje. 2 são interpretados errados e um normalmente é ignorado, né? E é gozado que isso é comum a todos que se dizem cristãos, né? Por isso que cada vez mais eu falo em seguir Jesus, né? Porque o que tem de gente que diz que é cristão, mas não segue Jesus, é uma coisa de doido. Por isso que eu tenho falado cada vez mais em seguir Jesus, né? Oi, Fátima, paz e bem. Né? Estamos aí, vamos esperando o povo chegar. Acho que é interessante. Né? Eu continuo atualizando vocês, ainda estou apanhando do TikTok, estou aprendendo lá a fazer TikTok. Quando eu tiver mais ensaiado, eu vou começar a postar também no TikTok. Ficando cada vez mais complexo esse negócio. Oi, Denise, paz e bem. Né? Para quem não sabe, TikTok é uma rede social que nem essa aqui, só que ela é de vídeo. E o máximo que você pode falar é 3 minutos no vídeo. Para mim é muito pouco. Paz e bem, Denise. Então estou aprendendo a fazer isso ainda.
né? Um monte de detalhezinho que a gente vai fazendo, resolvendo, então você imagina. Eu que faço uma reflexão assim, pelo menos em 15 minutos, né? Quando eu faço bem, eu faço assim, pequena, 15 minutos. Eu estou tentando aprender a fazer em 3, antes de 3 inclusive. Complexo para mim, mas é isso mesmo, né? Quase na hora de começar. Vamos nós. Vamos começar já já e eu vou me virar. A luz vai ficar um pouquinho aqui na minha cabeça, aqui assim. Mas é a posição que eu tenho aqui nessa sala. Tá, pessoal? Então vamos lá. Vou fazer agora essa troca de cenário assim avançada. Tudo aqui. Vamos lá. Vamos. Com cuidado para esse negócio não cair. Encaixou. E lá vamos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não dei aos cães coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são tão poucos que o encontram. Palavra da salvação. Sabe, essa leitura, ela tem duas, vamos dizer, analogias, né? E uma coisa que é muito clara. E é impressionante como as pessoas ignoram tudo isso. As analogias, as alegorias, as parábolas, você ainda pode dizer que a pessoa não entendeu. Mas a regra, né, é muito clara. E as pessoas ignoram solenemente, né? Então, vamos entender, né? Qual é a regra? Tudo quanto queres que os outros façam a ti, faças a ele. É interessante, porque essa não é uma regra exclusivamente de Jesus. Outras religiões têm essa regra. Mas é interessante porque, normalmente, a regra, que as pessoas chamam de regra de ouro, ela é apresentada na forma negativa, né? Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Jesus, ele faz uma regra positiva. Tudo que queres que os outros façam com você, faça a eles. E apesar dessa regra ser muito clara, muita gente continua ignorando essa regra, né? Então as pessoas
não gostam de ser criticadas, mas elas criticam todo mundo, né? As pessoas querem ser tratadas com carinho e cuidado, mas tem um monte de gente que não trata com carinho nem com cuidado. É até interessante, porque muita gente às vezes quer ser tratado com tolerância, mas é impressionante a quantidade daqueles que dizem cristãos, né? Oi Fátima, oi Carla, pai. É impressionante a quantidade de pessoas que se dizem cristãos, mas não seguem essa regra. É impressionante a quantidade de pessoas que dizem ser cristãos, mas não conseguem acompanhar a regra simples. Tudo que você quer que faça a vocês, faça aos outros. Então, eu vejo muita gente dizendo assim: ah, eu sofro com intolerância religiosa, mas a própria pessoa é intolerante. Eu sou perseguido no meu trabalho, mas a pessoa persegue. Eu fui humilhado, mas a pessoa humilha. E sabe, é interessante porque a regra negativa, que é a regra que outras religiões usam, né, não faça aos outros o que você não queria que fizessem a vocês, é menos exigente que a regra positiva de Jesus. Jesus diz assim: tudo que você quer que façam para você, faça para as outras pessoas. Então, observa bem, o agente ativo somos nós. Nós queremos receber tolerância, então nós temos que ser tolerantes. Nós queremos receber misericórdia, então nós temos que ser misericordiosos primeiro. Nós queremos ser tratados com amor e com carinho, então nós temos que dar amor e carinho primeiro. A regra é clara: o que você quer que os outros façam a você, faça a eles. Então, a regra de Jesus, ele diz claramente: faça você primeiro. Não é para você cobrar: ah, eu quero que as pessoas me tratem com amor e com carinho. Mas você está tratando os outros com amor e com carinho? Não, porque elas não me tratam. Então não vai ter solução. Porque alguém vai ter que fazer a ação. Alguém vai ter que ceder. E que Jesus diz é que nós devemos ceder. Agora, dentro dessa lógica, se você começa a pensar isso desse jeito, você começa a ver que a coisa não é... As outras duas analogias não devem ser interpretadas como elas habitualmente são interpretadas. E eu vou dizer que como eu já as interpretei. Então, por exemplo, é muito comum eu ouvir falar assim: não dá pérolas aos porcos. Mas quando a pessoa fala isso, ela quase sempre fala como um judeu da época de Jesus. Porque esse dito que havia na época de Jesus, ele tinha um certo tom de soberba, de arrogância, um certo tom até, vamos dizer, discriminatório, né? Você dizia assim: não dê pérolas aos porcos, quando você está dizendo que não adianta fazer isso porque a pessoa não merece, né? Não adianta dar pérola ao porco. O porco não sabe o que é uma pérola. Então ele não vai admirar a pérola. Ou ele vai tentar comer, ou vai pisar, vai machucar ele, ele vai ficar irritado. Então, quando você diz assim: não dê pérolas aos porcos, você está dizendo: fulano não vale nada. Então você não adianta. É pelo menos como se eu fizesse assim: ah, Bernardo, me explica como é que funciona a vacina. Eu virava e falava assim: você sabe como é que funciona o sistema imune? Não, Bernardo. Ah, então não adianta, não vou dar pérolas aos porcos. É assim que muita gente
interpreta essa fala. Mas, se eu interpretar assim, eu estou dizendo que Jesus está pregando uma discriminação, está pregando uma exclusão. E Jesus nunca fez isso. Ué, Bernardo, mas então como é que eu devo interpretar isso de uma forma mais próxima de como Jesus, do que Jesus quer nos dizer? Ah, boa pergunta. Você não pode dar pérola ao porco porque o porco não sabe valorizar a pérola. Você dá ao porco que ele sabe valorizar. Então, quando eu falo não dê pérolas aos porcos, eu não posso usar isso para humilhar uma pessoa. Eu devo usar isso como alerta para a minha pessoa. Sabe, pessoal, não adianta eu fazer aqui nessa live uma reflexão com palavra, não, a palavra em grego, tal palavra tem tal significado, essa palavra foi usada não sei quantas vezes. Não adianta, porque seria uma demonstração de uma erudição que não vai resolver em nada a vida de ninguém. Então, se eu começar a fazer isso, vocês vão virar e falar assim: Bernardo, não dá pérolas aos porcos. Não dar pérolas aos porcos é uma crítica a mim e não a vocês. Porque quando eu falo assim, não dê pérolas aos porcos, significa o seguinte: eu não posso exigir de uma pessoa o que ela não pode dar. Eu não posso falar de um jeito rebuscado que os outros não entendam. Eu não posso colocar uma série de conceitos, uma série de falas que as pessoas não entendam. Eu tenho que ter compromisso com meu irmão e me aproximar dele e falar, viver e agir de formas que ele possa entender. Então, não dar pérolas aos porcos não pode ser um compromisso, uma superioridade. Pelo contrário, não dar pérolas aos porcos é uma advertência àquele que está cheio de soberba, àquele que está muito orgulhoso, aquele que tem uma visão preconceituosa, elitista, dizendo a ele: você está errado. Você tem que se aproximar das pessoas e viver como elas vivem. Sabe, agora até me lembra um pouco o Papa Francisco, que diz que o pastor tem que ter o cheiro das ovelhas. Né? E Bernardo, mas você falou também da porta. O que tem de errado com a frase da porta? Ah, boa pergunta. Né? Vamos entender uma coisa. Muitas vezes temos que ter sabedoria para falar sobre Maria a alguns evangélicos que não nos respeitam. Sim, mas olha só. Carla, esse exemplo é bom. Primeira coisa, qual é a regra de ouro? A regra de ouro é: faça aos outros o que você gostaria que fizessem a vocês. Então, qual vai ser a nossa relação numa situação como essa? Minha relação numa situação como essa é o seguinte: eu primeiro tenho que agir respeitando ele, né? E assim, respeitando profundamente. Não é uma coisa assim de dizer eu vou respeitar só porque está ali. É encontrar no seu coração um lugarzinho assim aquecido para aquele irmão. Outra coisa, nós temos às vezes um conjunto de informações que vários irmãos evangélicos não têm, né? Se você pegar os evangélicos tradicionais, né, como os luteranos, os metodistas, os batistas, os presbiterianos, né, eles têm uma formação mesmo assim, né, a formação
pode não ser muito boa, como a formação de alguns católicos também não é, né? Mas, assim, existe um grupo de irmãos evangélicos que carecem de toda a informação. Então, assim, eu não posso, assim, ir com muita sede, não. Eu tenho que ir com cuidado, com carinho, né? Você entende que Maria, mãe de Deus, você consegue concordar comigo nisso, assim, com muito calma, com muito carinho, sabe? Eu que participo do movimento interreligioso, eu vejo que tem espaço para conversa, mas tem que ter cuidado. Mas vamos voltar às portas. E aí tem uma coisa muito estranha, né? Porque fala assim, Jesus fala da porta estreita. Jesus fala da porta estreita. As pessoas começam com uma visão que não é que esteja errada. Não é que esteja errada, mas está limitada. Porque assim, a gente tem que entrar pela porta estreita, né? Aí as pessoas começam, a porta estreita, tem que ver se a pessoa está se vestindo direito, se a pessoa vai à missa todo domingo, se a pessoa confessa de 15 em 15 dias. Aí eu fico olhando e falando assim, pessoal, tudo isso é importante, mas essa visão é limitada, né? Primeiro que esse tipo de discurso não faz nenhum sentido para a época de Jesus. E quando Jesus falava, ele falava para a eternidade, mas ele falava para aquele momento. A outra coisa é que Jesus acabou de dizer, tudo quanto querdes que os outros os façam, fazei também a eles, né? O seu celular parou? Espera aí. Pronto, vamos ver se melhorou um pouco, tá, o Denise? Aí, logo depois, ele fala da porta. Então, não faz muito sentido Jesus estar falando da sua relação com os outros e, de repente, ele passa a falar da sua relação consigo. Sabe, o entendimento da porta é um entendimento que talvez seja muito mal interpretado. E assim, para pensar. Jesus fala de a gente chegar ao nível das outras pessoas, conversar como as outras pessoas entendem, fazer as outras pessoas o que nós queremos que elas façam conosco. E aí ele fala da porta estreita. Sabe, é muito interessante porque a porta estreita e a porta larga pode ter um outro significado. Onde é que havia portas largas, caminhos largos, grandes portas na época de Jesus? Nos palácios. Onde havia caminhos estreitos e portas estreitas na época de Jesus? Nas casas. Quanto mais humilde, mais estreita era a porta. Algumas pessoas muito pobres acabavam morando em pequenas cavernas. E aí a coisa é interessante. Porque isso volta a ter sentido se você interpreta dentro dessa visão. Você tem que falar de forma que as pessoas entendam. Você tem que fazer aos outros como o que você quer que os outros façam a você, você tem que fazer aos outros. O caminho da salvação está a ir ao encontro daquele que precisa de você. Ir ao encontro não dos grandes e poderosos, e sim dos humildes que precisam da sua atenção. Nota a diferença? Nota o detalhe?
O que a porta estreita fala não é sobre a sua forma de se vestir, a sua forma de comer, a sua forma de rezar, a sua prática. Aonde está a porta estreita? No lar de quem precisa, no lar dos humildes, lá no hospital, no orfanato, no asilo, na cadeia, lá na rua onde as pessoas passam fome. Essa é a porta estreita que tanta gente não quer passar. A porta estreita é aquela que reconhece que você precisa ter atenção para com o outro e viver uma vida que o outro te entenda, senão você está jogando pérolas aos porcos. Do mesmo jeito que jogar pérolas aos porcos não é diminuir alguém, e sim criticar a si próprio, porque você não está procurando ser entendido, compreendido pelo seu irmão, e se você não consegue isso, você não pode exigir compreensão dele. A porta estreita é aquela porta onde você se preocupa com o pão de cada dia, não o seu. Se você quer ter o pão de cada dia, se preocupe com o pão de cada dia do outro primeiro. A porta estreita é a porta onde você começa a se preocupar com o outro, mas não por um motivo qualquer. Se preocupa com o outro, porque o outro é Deus. Isso é uma coisa que é importante a gente entender. E aí, essa visão da porta estreita muda tudo. Porque não é mais o problema, não é mais a altura da saia da moça, ou se a camisa do rapaz tem manga ou não tem manga, ou se alguém pula o carnaval, o São João, ou vai sair na quadrilha. E sim, se a pessoa realmente se preocupa com seu irmão, com a sua irmã, protege o pequenino, diz não ao racismo, diz não à misoginia, diz que todos são iguais em dignidade, se preocupa com aqueles que precisam. A porta estreita é saber que você não tem paz se os seus irmãos não têm paz. E se você quer justiça no mundo, você deve buscar justiça para os outros. Amém? Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para dizer hoje, né? Foi um pouco complicado porque tinha 3 coisas para falar, né? Mas eu consegui manter mais ou menos o meu tempo, né? Então, vou pedir de vocês, né? Diane, paz e bem, você entrou, estava falando, não pude te dar um paz e bem, estou te dando um paz e bem agora, tá? Sabe, a ideia que é importante a gente entender isso, tá? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo, as Fátimas estão mandando amém com mãozinha de oração. Sabe, a gente tem que entender que Jesus nunca pregaria alguma coisa que favorecesse uma ideia de preconceito, de exclusão, de dizer que o outro não é bom, tá? Carla está mandando um amém também, que bom. Vou me despedir, pessoal, deixando a minha bênção, tá? Amanhã, 15h30, a gente se encontra de novo. Quem tiver um tempinho, dá um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Combinado? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Dulce dos Pobres, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem puder, fique em casa. Quem tiver que sair, usa máscara.
teve a oportunidade, toma a vacina, tá? Qualquer vacina, em qualquer prazo, tudo é dom de Deus. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos, pessoal. Até amanhã, 15h30. Tchau, tchau.